no que está chegando vai ser aterrorizante para o Brasil. Livro de Apocalipse, capítulo 8, eu profetizei no final de 2024, em dezembro de 2024, quando um guardião do céu desceu, o meu anjo do profeta, falou comigo. As trombetas começaram. Ele falou um dia comigo, depois no outro dia me visitou pessoalmente em casa. A presença daquele anjo era terrível quando ele se materializou para mim. Falou, a trombeta está tocando. Quando falou isso, virou dezembro para janeiro, começou os incêndios, Estados Unidos, esqueci qual país, Califórnia. Incêndios, sabe por quê? Apocalipse 8, a primeira trombeta que toca é para queimar 1/3 da vegetação da terra. Milhares de pessoas tiveram que sair de casa e deixar tudo para trás. E os bombeiros dizem que o pior ainda está por vir. O amanhecer em Los Angeles foi assim. Sol completamente vermelho, um céu tomado por uma fumaça densa e preta. Nas últimas 24 horas, os incêndios florestais tomaram a região de Los Angeles, na Califórnia. As chamas estão totalmente fora de controle. O fogo já destruiu uma área de 1.200 hectares e se espalhou por 4 regiões. Dali em diante começou incêndio em Israel, incêndio na Califórnia. O Brasil ficou com uma nuvem de incêndio no Brasil inteiro. Vários lugares do mundo, agora é a Europa que está acontecendo. Aí vai alguns figurantes na internet ainda falar assim, o apóstolo falou que a trombeta está tocando, nada está acontecendo. Ignorantes. Estou falando de mais de 280 mil pessoas na Europa largaram suas casas. As vegetações da Europa estão tudo sendo consumida. A Europa está debaixo de um fogo de juízo e o povo não está vendo. E cadê os profetas profetizando lá o que está acontecendo? Os incêndios florestais causados pelo calor extremo na Europa forçaram mais de 300 mil moradores a sair de casa. A Espanha entrou em estado de emergência e a França já registra a maior área queimada da história. O fogo se alastra no sudoeste da França e se aproxima cada vez mais de grandes áreas urbanas, como Bordeaux, famosa pela produção de vinhos. O prefeito disse hoje que as chamas estão a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. A polícia intensificou a patrulha e bateu de casa em casa, pedindo para que os moradores deixassem zonas de risco imediatamente. Só nessa última noite, 55 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas em toda a região de Gironde. É juízo, é trombeta. É a primeira das 7 trombetas de Apocalipse está tocando. Os incêndios que vão acontecer no Brasil vão ser severos. O que está acontecendo na Europa está vindo para o Brasil. Se nós orarmos agora e se arrepender, se humilhar, confessar pecado, a igreja começar a ser santa, Deus livrará vocês do juízo que vai passar no Rio de Janeiro. Isso não é mais um tempo de jogadinha de igreja, de apóstolo, de profeta, de achar que tem unção e poder. Nós estamos precisando da glória dos últimos dias. Só a glória de Deus vai nos livrar nos últimos dias. E eu entrei para dentro dessa glória. Eu quero essa glória, não me importa o preço, mas eu quero ela. As finanças, o dinheiro, os recursos vão ficar escassos. Se vocês não tirar a independência, o individualismo do meio de vocês, vocês não vão aguentar. Ou vocês se aprendem a se amar e se unir como um povo e se juntar para lutar junto pelas mesmas causas, ou vocês vão sofrer. As guerras nucleares vão começar. Nós vamos passar a assolação global. Está vindo um juízo sobre a economia global que chega esse ano e a partir de agosto. Deus está tratando com a terra. E eu tenho uma péssima notícia também para dar. Quando estava no hospital, abriu-se o reino do Espírito para mim e o Senhor falava comigo. A perseguição global contra o cristianismo vai se iniciar. Você sabe que tempo vocês estão agora? O tempo que Deus vai acertar as coisas com a sua vida. O tempo que o pecado não tem mais tolerância dentro da casa de Deus. O espírito do temor do Altíssimo me envolveu na terra. Ele está me entregando um rio profético que nada ficará em oculto. Nada. O temor de Deus será restaurado na igreja e vai começar pelo estado do Rio de Janeiro. O Senhor vai tratar da malignidade desse estado. O juízo que está chegando no Brasil
é para tratar da malignidade desta nação. E o Senhor começou a falar comigo: o que você está herdando na terra é tão grande que você está aqui enfrentar a morte agora. Você está enfrentando os tronos e está enfrentando a minha mão sobre você. A própria mão do Senhor veio sobre mim. Eu comecei a ver as ordens dos anjos, coisas que eu não posso falar para vocês. E o Senhor falou a mim: agora é a hora do sacudimento do Brasil. E você é levantado como um modelo. A restauração vai começar. Só que é tão assustador. Eu lutei com tantos tronos, tantas forças. E quem eram essas forças? São eles que estão lá aprisionando essas vidas. E o inferno viu que eu entrei nisso e veio atrás de mim. Ontem eu estava deitado no sofá, gemendo de dor. O guardião do Senhor desceu, me tomou do sofá, eu caí no poder no chão. Ele me revestiu em coisas de segundos. Vá! Eu voltei para o sofá deitado. 4 vezes os tronos desceram para pegar meu corpo físico, eu sentia. Eu tinha que me soltar daquilo. Na 4ª vez, quando eu me soltei, o Senhor me levou em espírito. E eu vi o mar de noite. E 2 anjos andavam comigo sobre o mar. Eu fui entrando. Eles foram para fundo. Eu fui andando, de repente. Eu ouvi uma voz: o El Nino está chegando no Brasil. E quando eu ouvi, eu voltava correndo para a beira do mar. Eu vi um vento. Eu conseguia ver o vento porque ele estava em volta de uma neblina. Então a neblina fazia eu ver o vento. Aí ele estava vindo bem devagar. E o Senhor falava assim: o El Nino está chegando no Brasil. E haverá catástrofes, calamidades, destruição no Brasil. Avise a eles. O Senhor me levou para ver o que está acontecendo, o que vai acontecer no mundo durante todo esse dia de sofrimento. Eu ouvia a voz do Senhor me levando em espírito e falando como um homem fala com um homem, nitidamente debaixo de dores insuportáveis. Eu chorava e gemia ouvindo a voz dele, pedindo para ele tirar aquela dor de mim. Mas depois, quando ele começava a falar comigo, eu começava a agradecer pelaquela dor. Porque era uma disciplina para mudar algo em mim. Ele falou: agora toda a sua vida está passando por um processo de transição agora. Um outro grau de santidade, outro grau de vida, de poder na terra. E Jesus precisava fazer aquilo comigo. E eu estou orando para ele me sustentar, para eu não errar com isso, porque é tão poderoso que, embora eu vou pregar certas coisas que vai confrontar sistemas, eu tenho que lutar para Deus salvar esses homens que estão aprisionados no sistema. Eu não posso condenar eles e nem posso me julgar melhor do que eles, porque as dores de Deus foram muito intensas sobre mim. E esse poder pertence a Ele. Amém? E eu via, num desses momentos, a voz de um anjo falava comigo: fique em silêncio, que o Altíssimo Pai vai falar agora. Eu na cama, eu ouvi a voz descendo do Onipotente lá de cima. Eu ouvi a voz do Pai, o Eterno, o Criador, Yahweh. Ele falou assim comigo: as guerras nucleares vão começar. Vocês estão preparados para começar a ver a desolação da terra, irmãos? Você sabe que tempo vocês estão agora? O tempo que Deus vai acertar as coisas com a sua vida. O tempo que o pecado não tem mais tolerância dentro da casa de Deus.
o espírito do temor do Altíssimo me envolveu na terra. Ele está me entregando um rio profético que nada ficará em oculto. Nada. O temor de Deus será restaurado na igreja e vai começar pelo estado do Rio de Janeiro. O Senhor vai tratar da malignidade desse estado. O juízo que está chegando no Brasil é para tratar da malignidade desta nação. Escute. Havia momentos que eu estava num rio de amor pelas almas tão grande, chorando pelas crianças no INCA, as crianças com câncer, tumores, pragas, lepras, enfermidades incuráveis. E o rio de Deus me enchendo para trazer os verdadeiros sinais do Evangelho para os últimos dias da terra. E Deus me dava as dores daquelas almas. E o Senhor falava: quem vai curar elas? Quem é que está tirando os cracudos da rua e libertando eles dos espíritos lunáticos, os andarilhos? Você sabe o sofrimento que elas estão. Quantos vocês estão perdendo a vida? E a igreja está encantada com um sistema de redes sociais, fama e dinheiro. Esses profetas curam uma dor de coluna e fala que isso é prodígio. E não tem mais um milagre, um prodígio. Porque as pessoas estão tudo lá fora morrendo. E o Senhor falava comigo assim: se vocês não pregarem, duro será para vocês na terra a partir de agora. Eu dei muito a vocês. E o que está vindo agora terá que ser ousado. E o que eu estou te levantando é para combater o que está aprisionando essas almas no inferno. E Deus escolheu vocês aqui no estado do Rio de Janeiro e pessoas aqui dentro para transformar vocês e para vocês se entregarem a Jesus Cristo pelo Evangelho dele. Eu já me entreguei. Ontem, quando eu acabei de receber aquele revestimento, os tronos vieram sobre mim, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: isso é por causa da nova aliança que você herdou. O inferno quer te matar. E Deus começou a colocar ao mesmo tempo um temor e uma seriedade tão grande, mas ao mesmo tempo é um amor pelas almas. É uma decisão de ir tão grande. Só no sofrimento, para ele ter falado comigo num grau desse. E teve que me parar durante dias para me ouvir a voz dele. Para me ouvir o que ele queria tratar comigo nessa transição de ciclo que é a minha volta para o estado do Rio de Janeiro. As guerras nucleares vão começar. Nós vamos passar a assolação global. Está vindo um juízo sobre a economia global que chega esse ano. E a partir de agosto, mês que vem, Deus está tratando com a terra. E eu tenho uma péssima notícia também para dar. Quando estava no hospital, abriu-se o reino do Espírito para mim. E o Senhor falava comigo: a perseguição global contra o cristianismo vai se iniciar. Eu só estou aqui hoje falando isso aqui porque a urgência é tão grande de eu falar isso. Eu estou indo contra o meu estado,
E estou aqui falando para vocês, porque a coisa é muito séria. A perseguição global contra o cristianismo vai iniciar e não vai ter mais modismo e brincadeirinha dentro das igrejas. Você sabe quanto rio de dinheiro os líderes fizeram, milhões, com o dinheiro da igreja do Senhor? Ficaram podres de rico e o povo padecendo lá fora e dentro das próprias igrejas. Você sabe o tamanho do juízo que vai passar nos ministérios do Brasil este ano ainda? Se preparem, outubro, novembro. Prepare a casa de vocês para enchentes. Prepare para o calor absurdo. E se preparem para ver muita morte no sul do Brasil. O juízo vai passar no Brasil. A economia vai ser abalada do Brasil. A coisa está severa. Os que são da região do Nordeste, eu falei para o Bispo Jades, que é o Nordeste, vá, vamos liberar recursos, vamos levantar doações, porque vai ter muita sede, porque vai faltar água. O Nordeste vai ser uma das regiões que mais vai sofrer. E eu falei para eles, quem é do Nordeste está me ouvindo, estoque água, estoque comida. Esse El Niño que está chegando vai ser aterrorizante para o Brasil. Livro de Apocalipse, capítulo 8, eu profetizei no final de 2024, em dezembro de 2024, quando um guardião do céu desceu, o meu anjo do profeta, falou comigo. As trombetas começaram. Ele falou um dia comigo, depois no outro dia, e me visitou pessoalmente em casa. A presença daquele anjo era terrível quando ele se materializou para mim. Falou, a trombeta está tocando. Quando falou isso, virou dezembro para janeiro, começou os incêndios, Estados Unidos. Esqueci qual país é. Califórnia? Incêndios, sabe por quê? Apocalipse 8, a primeira trombeta que toca é para queimar 1/3 da vegetação da terra. Dali em diante começou incêndio em Israel, incêndio na Califórnia. O Brasil ficou com uma nuvem de incêndio no Brasil inteiro. Vários lugares do mundo, agora é a Europa que está acontecendo. Aí vai alguns figurantes na internet ainda falar assim, o apóstolo falou que a trombeta está tocando, nada está acontecendo. Ignorantes. Estou falando de mais de 280 mil pessoas na Europa, largaram suas casas. As vegetações da Europa estão tudo sendo consumida. A Europa está debaixo de um fogo de juízo e o povo não está vendo. E cadê os profetas profetizando lá o que está acontecendo? É juízo, é trombeta. É a primeira das 7 trombetas de Apocalipse que está tocando. Os incêndios que vão acontecer no Brasil vão ser severos. O que está acontecendo na Europa está vindo para o Brasil. Se nós orarmos agora, se arrepender, se humilhar, confessar pecado, a igreja começar a ser santa, Deus livrará vocês do juízo que vai passar no Rio de Janeiro. Isso não é mais um tempo de jogadinha de igreja, de apóstolos, de profetas, de achar que tem unção e poder. Nós estamos precisando da glória dos últimos dias. Isso não vai livrar ninguém. Só a glória de Deus vai nos livrar nos últimos dias. E eu entrei para dentro dessa glória. Eu quero essa glória, não me importa o preço, mas eu quero ela. As finanças, o dinheiro, os recursos vão ficar escassos. Se vocês não tirar a independência, o individualismo do meio de vocês, vocês não vão aguentar. Ou você se aprende a se amar e se unir como um povo e se juntar para lutar junto pelas mesmas causas, ou vocês vão sofrer.
Se você tem dinheiro e acha que você pode pagar alimentação mais cara, fique à vontade. Mas se você que está me ouvindo for sábio, estoque alimento. Porque o preço das coisas vão subir absurdamente. A guerra contra o Irã não vai terminar agora. Vai só aumentar. A guerra nuclear vai começar. Contra a primeira a vir. Vai começar as outras se levantarem. O Senhor falou para mim, livro de Apocalipse 9:5, falou para mim, o tempo de assolação, que é os 5 meses de assolação, que vinha aqueles espíritos com cauda de escorpiões sobre a terra para afligir os homens na terra durante esses 5 meses. É um período que eu creio que é de 5 anos. O cristianismo começará a ser perseguido mundialmente. E o Senhor me deu uma palavra, aquela palavra que Jesus fala quando, antes da morte dele, ele chama os discípulos e falou assim, quando eu mandei vocês ir para a aldeia, eu falei para vocês ir sem alforje, sem nada, vocês dependerem que a provisão vai vir. Mas agora quem tiver espada, dinheiro compra espada. Nós estamos nessa época agora. Se a igreja não tomar certos assentamentos no Brasil, na política, no governo, na sociedade, nas escolas, tudo vai se voltar contra nós. É hora de pegar as espadas. É hora da guerra. Nós não estamos em tempo de paz na terra. Agora é tempo de perseguição e juízo. A economia será abalada nesses próximos meses. Vocês que têm casa baixa, que dá enchente, ou saiam dela, aluguem outra, ou já prepare a casa de vocês para contenção de grande enchente de água, principalmente na Baixada Fluminense. Nós estamos em um tempo de juízo sobre todas as nações da terra.